bem específico que ele fala, a cobiça. Veja como continua aí. Ele diz: eu sou carnal, sou vendido ao pecado. Versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Tá vendo? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuar. Então, é a tal da batalha espiritual. Você tem o espírito e você tem a carne. Existe uma briga interior. Porque você continua carnal. Mas o espírito vem se desenvolvendo, crescendo, né, em você. E quando o espírito vai crescendo, é como se ele tivesse deixando a carne cada vez mais fraca. Então, eu estou morrendo para a carne e o espírito está sendo vivificado, crescente, desenvolvendo. Esse é o processo do cristianismo. Começa com Cristo, um cristão que é um pequeno Cristo. Esse pequeno Cristo vai crescendo e a carne vai morrendo. Mas existe uma briga espiritual, uma batalha espiritual. Ele explica, aqui ele está falando claramente dessa experiência. Ele não está falando de uma maneira puramente teórica, ele está falando dessa experiência. Qual que é a experiência? Eu quero fazer o bom. Eu tenho a vontade de fazer o bom. Eu coloco a minha força de vontade em fazer o bom. Eu determino fazer o bom. E acabo sempre fazendo o mal. E senhores, se perceberem, ele falou várias vezes, mas não consigo. De onde vem a importância disso? Porque não é eu. Não é o meu esforço que vai fazer com que eu faça a coisa certa. Mas sim, é o Espírito dizendo para mim o que é para fazer. Então, o processo de vontade de Deus e obediência ao Espírito, que está sendo constantemente testado, e de erro e acerto, erro e acerto, e erro e acerto, nós vamos crescendo em Cristo. Ei, é muito lindo isso, é tremendo. Eu não sei porquê. Isso me confunde, isso. Porque eu faço as coisas que detesto dentro de mim. Mas eu faço mesmo. E não é assim a experiência do pecado com todos nós. Depois de você pecar, você começa a pensar: por que eu fiz? Novamente. Eu não queria. Eu não desejava. Eu detesto isso. E agora, novamente, eu vejo que estou fazendo exatamente o mesmo que odeio fazer. Eu sei que isso é ruim. Mas eu vejo que em mim não existe uma força. Eu tento com toda a força da minha vontade. Eu faço vamos dizer assim, eu faço questão de enfrentar o assunto. Não vai acontecer de novo comigo e volta a acontecer comigo. Então, quanto mais eu insisto nesse caminho, Paulo diz, eu vou descobrindo que dentro de mim existe uma lei. O pecado não é apenas uma questão que acontece às vezes, ocasional. O pecado é uma lei dentro de mim. Uma lei que quer dizer que toda vez que eu tento transgredir ou ir contra ela, ela se impõe sobre mim. Lei do pecado. Então, eu percebo como uma lei operando dentro de mim. Uma coisa tão forte, tão poderosa, que eu não tenho força para resisti-la. E por mais que eu tento fazer o que não é, o que é bom, eu acabo sempre fazendo o que é mal. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Por isso que nós falávamos pela manhã, porque Paulo é um pensador tão profundo pela graça do Senhor. Porque Paulo consegue fazer uma diferenciação aqui muito importante. Veja o que ele faz. Vamos ler com cuidado. Primeiro, versículo
versículo 14, ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. E logo diz: presta atenção aqui, eu, quer dizer, minha identidade, a pessoa que sou eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Essa expressão que Paulo usa aqui, carnal, nós precisamos entender. A palavra carne, nos escritos de Paulo, tem vários significados, nem sempre significa o mesmo. Porém, aqui no uso que ele está usando, que é o mesmo uso de Gálatas, por exemplo, depois do capítulo 8, o mesmo uso, a carne aqui representa a natureza humana sob o poder ou sob o controle do pecado. Ou para colocá-los de outra maneira, representa a soma total de todas as tendências pecaminosas, as disposições para pecar que estão inseridas na nossa natureza humana. O conjunto dessas disposições, que são disposições mentais, emocionais, da vontade, do próprio corpo, esse conjunto constitui o que ele chama está inserida na natureza humana. E por que chama carne? Porque está na natureza humana. Lembre que no pensamento hebraico, carne significa natureza humana, originalmente, de uma maneira neutra. Por exemplo, aquele verbo se fez carne. O que quer dizer isso? Não se fez carne no sentido em que Paulo está usando a palavra aqui. Se fez carne no sentido que se fez homem, humano, natureza humana. Então, no sentido mais básico, no pensamento hebraico, a carne é a natureza humana. Mas no pensamento de Paulo, especificamente, a carne é a natureza humana, no entanto, dominada pelos hábitos, as disposições, as tendências do pecado. É assim que, então, ele entende aqui a natureza humana. A natureza humana dominada pelas tendências, pelas disposições, para pecar de maneira automática. Estamos falando do Filho de Deus, hein? Então, imagina quem não é. Não entende nada, não tem a minha discernimento. identidade humana, a minha natureza humana, carnal, eu sou carnal. Estou vendido, literalmente vendido à escravidão do pecado. Quer dizer, estou debaixo de uma escravidão, de uma forma de escravidão. E você sabe que os escravos, hoje, claro, não existe mais a escravidão. Porém, no tempo de Paulo, se você for um escravo, você não tinha poder, condição alguma para libertar-se da cadeia da escravidão. Você era um escravo. Não tinha nada a fazer para ser liberto dessa escravidão. É isso que está falando. Tem uma condição. O pecado é tão forte em mim que eu sou um escravo dele. Ele faz comigo o que ele quiser. Os amos, os donos dos escravos, podiam fazer o que eles queriam com os escravos. Tanto assim que eram donos da vida e da morte dos escravos. Se um dono de escravos matava um escravo, não era culpado de matar uma pessoa, porque era sua propriedade. Ele era dono da vida desse escravo e podia fazer o que ele queria. E o escravo tinha que fazer o que o amo impunha sobre ele. Então, Paulo compara a nossa condição sobre o pecado com o mesmo. Estamos numa situação de escravidão. O pecado tem domínio sobre nós. Tal domínio que nós não podemos fugir do poder dele. Eu sou carnal, estou vendido. A minha natureza humana está vendida ao pecado. Meu minha consciência está vendida ao pecado. É isso que ele está descobrindo. Mas, veja como ele começa a fazer aqui uma diferença. Continuamos. Porque ele continua e ele diz, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Então ele começa a descobrir, ele fala de que dentro dele existe uma contradição. Por um lado, existe uma profunda consciência e desejo de fazer o que Deus quer que ele faça, de agradar a Deus, de cumprir com a lei de Deus. Desejo profundo, no mais profundo dele. Isso também faz parte da sua identidade. E por outro lado, existe nele uma força que ele não compreende, um poder que ele não consegue entender, que o leva sempre cativo para fazer o mal. É o bem e o mal dentro do ser humano. Depois continua. Veja. Ora, e aqui vem a diferença que ele faz. Ora, se faço o que não quero, consinto com que a lei é boa.
Nesse caso, quem faz isso, veja que interessante o que ele diz. Quem faz isso, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.